Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Vamos, para o capítulo 31 de Provérbios. Ontem fizemos o capítulo 30 e como já vimos, esses dois últimos capítulos não são do rei Salomão. A princípio, o rei Argur, e o rei Lemuel. Argur está descrito no capítulo 30 de Provérbios, e o 31, que é o último, do rei Lemuel. E quem foram, Argur e o rei Lemuel? São dois sábios, que apareceram aí entre os autores do livro de Provérbios no Antigo Testamento, pois se sabe, se sabe pouco sobre quem foram esses dois homens. Os textos bíblicos apenas dizem que Argur era filho de Jaque e que Lemuel foi um rei de Massá. E trazendo um pouco mais sobre o rei Lemuel. O rei Lemuel registra em seus provérbios uma série de conselhos aí de sua mãe e destaca aí o papel protetor ao povo, que deve ser exercido pelo rei prudente. Os conselhos da mãe do rei Lemuel incluem aí advertências contra a embriaguez, a imoralidade e trazem encorajamentos para que o governante pratique a justiça e a retidão, especialmente em amparo aí aos mais necessitados. Então, apesar de não sabermos aí muita coisa sobre o rei Argur e Lemuel, é importante sabermos que esses dois sábios desconhecidos registraram aí seus provérbios pela inspiração divina. O Espírito Santo os conhecia muito bem. Então, vamos para o último capítulo de Provérbios, que é Provérbios 31, hoje dia 31 de maio de 2023. E desde já agradeço por ter participado conosco destes dias e que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento para que tenhamos discernimento e possamos aí utilizar esses provérbios, esses conhecimentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E começa aí com as palavras aí do rei Lemuel, as palavras impostas aí que sua mãe falou para o instruir. Em Provérbios 1:8 temos também: escute, meu filho, a disciplina do seu pai e não abandone as instruções de sua mãe. Assim como está também primeiro aí, no primeiro versículo aí de 31 de Provérbios. E também temos em 2 Timóteo 1:5 algo que linka o mesmo conteúdo. Pois eu me recordo da sua fé em hipocrisia, fé que houve primeiro em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e que, estou certo, há também em você. Então, são palavras aí, de estímulos, de estímulo aí para que o rei, Lemuel, siga o seu reinado com uma retidão, com um senso de justiça. 2. O que devo lhe dizer, meu filho? O que filho do meu ventre? Ela faz ali questionamentos. O que devo lhe dizer, meu filho? O que filho do meu ventre? O que filho dos meus votos? Então, ela faz esse. E continuando no 3, no 3 ele segue ali, Não entregue o seu vigor às mulheres, nem siga caminhos que destroem reis. Então, em 1 Samuel 1:11, ele nos traz que ela fez o seguinte voto: Ó Deus dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e deles, a tua serva, um filho, um menino, eu o entregarei a Deus.
por todos os dias da sua vida. Então, né, ela está colocando o filho, né, como sendo aí o rei, né? E 3, né, no 13 ali, ó, não entregue o seu vigor às mulheres, né? Vamos ver o que nos traz mais a Bíblia referente a isso. Em Oséias 4:11, né, a prostituição, o vinho e o vinho novo tiram motivação para fazer o que é certo, né? Acaba aí a bebida, né, ela acaba tendo uma interferência muito grande na justiça, no senso de justiça do que é certo e errado, né? Então, tome cuidado, né, com esse estado de embriaguez. E nem siga, né, os caminhos que destroem reis. Então, em Deuteronômio 17:15 também podemos ver, né? Então, você deve sem falta designar o rei que Deus, o seu Deus, escolher. O rei que você designar deve ser um dos seus irmãos. Você está proibido de designar sobre você um estrangeiro, alguém que não seja seu irmão. Em 1 Reis 11, de 1 a 3, ele nos traz, né? Mas o rei Salomão amava muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, mulheres maobitas, amonitas, edomitas, sidônias e iitas, né? Eles eram das nações sobre as quais Deus tinha dito aos israelitas: vocês não devem entrar no meio delas, e elas não devem entrar no seu meio, pois certamente desviarão o seu coração para seguir os deuses delas, né? Salomão, porém, apegou-se, né, a elas e a amou. Ele tinha 700 esposas que eram princesas e 300 concubinas, e aos poucos as suas esposas desviaram o seu coração. Olha aí, né? Então são situações, né, que são caminhos, né, que destroem os reis, como aconteceu, né, no final com o rei Salomão. 4. Não é apropriado para os reis, ó Lemuel, não é apropriado para os reis beber vinho, nem para os governantes dizer: onde está a minha bebida? Não é apropriado para os reis, para os governantes. Então, em Eclesiastes 10:17 também temos, né? Como é feliz o país cujo rei é filho de nobre e cujos príncipes se alimentam no tempo certo para recuperar as forças e não somente para se embriagar. Em Isaías 28:7 também temos, né? Antes mesmo estes se perdem por causa do vinho. A bebida alcoólica os faz cambalear. Sacerdote e profeta se perdem por causa do álcool. O vinho os deixa confusos. E eles cambaleiam por causa da bebida alcoólica. Perdem-se nas suas visões e cometem erros no julgamento. Olha aí, né? Quanta sabedoria, quantos códigos podemos trazer aí, né, de provérbios para a nossa vida. Continuando, Provérbios 31:5, né, para que não bebam e se esqueçam do que foi decretado e neguem os direitos dos humildes. 6. Dê álcool aos que estão morrendo e vinho aos que estão amargurados. Olha aí, dê álcool aos que estão morrendo. Está em Provérbios 31:6. Em Salmos 104:15, né, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz o rosto brilhar, e o pão que revigora o coração do homem. Em Mateus 27:34 também temos, né, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas depois de prová-lo, ele se recusou a beber. E vinho aos que estão amargurados, né, vamos ver o que nos traz também outros versículos da Bíblia. Em Jeremias 16:7, ninguém providenciará alimento para os que estiverem de luto, para consolá-los pelos seus mortos, nem lhes dará o cálice
de consolação, para que bebam pela morte do seu pai ou da sua mãe. Olha aí. 7. Que eles bebam e se esqueçam da sua pobreza, que não se lembrem mais da sua desgraça. 8. Fale a favor de quem não pode falar. Defenda os direitos de todos os que estão morrendo. Olha aí o que a mãe, de Lemuel colocou a ele. Então, assim, em Salmos 82, 4, nos traz algo semelhante aí ao final aí do 31:8, Salve o humilde e o pobre, livrem-nos da mão dos maus. 9. Fale por eles e julgue com justiça, defenda os direitos dos humildes e dos pobres. Era o conselho que a mãe dele estava dando a ele, como rei. E temos em Salmos, 2 Samuel 8,15, Davi reinava sobre todo Israel, e Davi governava com justiça e retidão, em benefício de todo o seu povo. Em Salmos 72, 1 e 2, ó Deus, concede ao rei as tuas decisões judiciais e ao filho do rei a tua retidão, que ele defenda a causa do teu povo com retidão e a dos teus humildes com justiça. Temos também, falando sobre retidão, e justiça e defesa dos direitos dos mais humildes, em Isaías 11,4. Ele julgará os de condição humilde com justiça e dará repreensão com retidão em benefício dos mansos da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca e entregará os maus à morte, com o sopro dos seus lábios. Olha aí, quantas passagens falando, sobre a retidão que um rei, um governante tem que ter perante os mais humildes e necessitados, Continuando, Provérbios 31:10, quem pode encontrar uma esposa capaz? Seu valor é muito maior do que o de corais. Então, falar aí, vamos ver o que a Bíblia também nos traz referente a encontrar uma esposa capaz. Então, em Ruth 3:10, então ele disse: que Deus abençoe. Minha filha, você demonstrou mais amor leal desta vez do que a primeira vez, pois você não foi atrás de jovens, quer pobres, quer ricos. E agora, minha filha, não tenha medo, farei para você tudo o que me diz, pois todos na cidade sabem que você é uma excelente mulher. Em Provérbios 12:4 também temos, a esposa capaz é a coroa para o seu marido, mas a esposa que age de modo vergonhoso é como podridão aos ossos dele. 11. Seu marido confia nela de coração, e ele não falta nada de valor. Ela o recompensa com o bem, não com o mal, todos os dias da sua vida. Ela obtém lã e linho, e tem prazer em trabalhar com as suas mãos. Em Samuel, 1 Samuel 2:18, temos: Mas Samuel prestava serviço perante a Deus vestindo um éfode de linho, embora fosse apenas um menino. E sua mãe fazia para ele uma pequena túnica sem mangas e trazia todos os anos quando subia com seu marido para oferecer o sacrifício anual. Em Tito 2:3 também temos, igualmente as mulheres idosas devem ser reverentes no comportamento, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, instrutoras do que é bom, para que aconselhem as mulheres mais jovens a amar o marido, a amar os filhos,
a serem sensatas, castas, diligentes nos afazeres domésticos, bondosas, sujeitas ao marido, a fim que não se fale mal da palavra de Deus. Né? Continuando, Provérbios 31, 14. Veja, né, quantos ensinamentos ele nos traz falando, né, sobre o matrimônio, sobre as coisas, né, a bondade, né, que tem aí da mulher para com o homem, né? Então, assim, são coisas que trazem, né, discernimento, entendimento, sábias, né? Continuando, 14, ela é como os navios de um mercador, de longe traz o seu alimento. Em 2 Crônicas 9, 21, pois os navios do rei iam a Tarsis com os servos de Irão. E uma vez a cada 3 anos os navios de Tarsis vinham carregados de ouro, prata e marfim, macacos e pavões. Né? Diz ali que de longe traz o seu alimento. Né? Também se levanta, continuando 15, também se levanta enquanto ainda é noite, para dar comida aos da sua casa e porções às suas servas. Ela decide obter um campo e o compra. Planta um vinhedo com o resultado do seu trabalho. Ela se prepara para o trabalho árduo e fortalece os seus braços. Em Gênesis 24:15, temos, né, mesmo antes de ele acabar de falar, Rebeca saiu com o seu jarro no ombro. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, que era esposa de Naor, irmão de Abraão. Em Gênesis 24:20, também temos, né, de modo que ela esvaziou depressa o seu jarro no bebedouro e correu várias vezes ao poço para tirar água, e continuou a tirar água para todos os camelos dele. Continuando, Provérbios 31:18, ela vê que seus negócios são lucrativos, sua lâmpada não se apaga à noite, suas mãos seguram a roca de fiar, suas mãos pegam o fuso. Roca e fuso, né, eram bastões usados aí para afiar, ou seja, fabricar linhas e fios. Né? E em Êxodo 35:25, todas as mulheres habilidosas fiaram com as mãos e trouxeram o que haviam feito: linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino. Então, são demonstrando aí os valores das mulheres, né? Quanto uma mulher pode ser edificante na vida do casal. Né? 20. Ela estende a mão ao humilde e abre a mão aos pobres. Ela não se preocupa com os da sua casa quando neva, pois todos eles usam roupas quentes. Ela faz as suas próprias colchas. Sua roupa é de linho e de lã roxa. Seu marido é bem conhecido nos portões da cidade, onde se senta entre os anciões do país. Seu marido é bem conhecido nos portões da cidade. Vamos ver o que nos traz mais referente, né, a esta passagem. Em Ruth 4:1, né, Boaz subiu até o portão da cidade e se sentou ali. Quando o resgatador que Boaz havia mencionado ia passando, Boaz disse: Fulano, venha e sente-se aqui. E ele foi e sentou-se. Em Jó 29:7 também temos, né,
algo semelhante. Quando eu ia ao portão da cidade e ocupava o meu assento na praça, os jovens me viam e abriam passagens, e até os idosos se levantavam e ficavam de pé. Continuando, Provérbios 31, 24. Ela faz roupas de linho e as vende, e fornece cintos aos mercadores. Ela se veste de força e esplendor, e olha para o futuro com confiança. Ela abre a boca com sabedoria, e a lei abre a boca com sabedoria. A lei da bondade está na sua língua. Olha aí. Ela abre a boca com sabedoria. No 26:31, vamos ver aí, né, o que traz mais para nós em outros versículos bíblicos, né? Em Juízes 13, de 22 e 23, nos traz, né? Manoá disse então à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Mas a sua esposa lhe disse: se Deus quisesse nos entregar à morte, não teria aceitado a oferta queimada e a oferta de cereais das nossas mãos. Não teria nos mostrado todas estas coisas e não teria nos contado nenhuma dessas coisas. Em 1 Samuel 25:30 também temos, né? E quando Deus tiver feito ao meu Senhor todas as coisas boas que prometeu, e eu designar como líder de Israel, o Senhor não terá nenhum remorso nem arrependimento no coração por ter derramado sangue sem motivo ou por ter feito justiça com as próprias mãos. Né? Quando Deus fizer o bem ao meu Senhor, lembre-se da sua serva. 27. Ela vigia as atividades da sua casa e não come o pão da preguiça. Preguiça também, né? É algo que Provérbios nos traz, né? São ensinamentos que deixarmos de ter preguiça nos traz aí uma sabedoria, né? São códigos aos quais está escrito, né? Já há mais de 3.000 anos, né? Em Provérbios 14:1, né, a mulher realmente sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Em 1 Timóteo 5:9, deve ser colocada na lista a viúva que tenha pelo menos 60 anos de idade e que tenha sido esposa de um só marido, que seja conhecida por suas boas obras, que tenha criado filhos, sido hospitaleira, levado aos pés dos santos, ajudado os que estavam em dificuldade e que tenha se dedicado a toda a boa obra. Né? Olha aí. Continuando, Provérbios 31:28, seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido se levanta e também a elogia. 29, há muitas esposas capazes, né, excelentes aí, mas você supera a todas elas. 30, o encanto talvez seja falso e a beleza talvez seja passageira. Né? Então ele nos traz aí que a beleza seja passageira ou vazia. Né? Mas a mulher que teme a Deus receberá elogios. Em 2 Reis 9:30 temos, né, quando Jezabel chegou a Jezabel ficou sabendo disso. E então ela pintou os olhos de preto e enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Esther 1:10. No 7º dia, quando o coração do rei estava alegre por causa do vinho, ele ordenou a Meumã, Bizita, e Arbona, Bigata, Abagata, Zetar e Carcas, os 7 oficiais da corte, né, que eram assistentes pessoais do rei Assuero, que trouxesse, né,
a presença do rei e a rainha Vasti, usando um turbante real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, pois ela era muito bela, né? Mas a rainha Vasti se recusava a obedecer à ordem do rei, transmitida pelos oficiais da corte. Em vista disso, o rei ficou muito irado e se acendeu o seu furor, né? Em Provérbios 6, 25 também nos traz, 25 e 26, não, não deseje no coração não deseje no coração a sua beleza, mas nem se deixe seduzir pelos seus olhos provocantes, pois a prostituta deixa o homem seduzido a um pedaço de pão, ao passo que a adúltera caça uma vida preciosa. Olha aí, né? E, é, e 31, né? Provérbios 31, que ela seja recompensada pelo que faz, né? E seja elogiada nos portões da cidade pelas suas obras, né? E como ela seja recompensada pelo que faz, né? Em Ruth 3:10, então ele disse: que Deus abençoe minha filha, você demonstrou mais amor leal desta vez do que na primeira vez. É uma passagem que já lemos, né? E ele está é uma demonstração, né? Que em Ruth, essa passagem, né? É uma demonstração aí que ela seja recompensada pelo que faz, né? Pelo que ela fez, é uma recompensa. E agora, minha filha, não tenha medo, farei para você tudo o que me diz, pois todos na cidade sabem, né, que você é uma excelente mulher. E, e que ela seja elogiada, né, nos portões das cidades pelas suas obras. Em Romanos 16, 1 e 2, né, temos, apresento-lhes a nossa irmã Febe, que é ministra da congregação em Cencreia, para que vocês a acolham no Senhor de um modo digno dos santos e lhe deem toda a ajuda necessária, pois ela mesma também se mostrou defensora de muitos, de mim inclusive. Então estes foram, né, os versículos de Provérbios 31 e nos traz, né, vários ensinamentos e, e passagens, né, que podemos aí trazer aí para o nosso dia a dia para que tenhamos uma vida próspera, abundante, né, para que possamos ter um entendimento, um discernimento maior referente a estas passagens. Peço que você releia, né, que você leia para que você também tire mais entendimento e discernimento do contexto. E muito obrigado, né, por estar acompanhando esses 31 dias e que Deus possa lhe proteger, lhe dar discernimento, sabedoria, né, para que você tenha uma vida próspera, de muita paz e felicidade. Né? Que Deus nos abençoe e até mais breve. E estaremos aí com mais instruções da Bíblia Sagrada. Né? Que Deus possa aí nos proteger, nos iluminar, para que possamos sempre buscar conhecimento, para que, né, como ser humano, possamos evoluir nessa passagem rápida que temos pela Terra. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe.